Olá pessoal, aula 21 do nosso curso de marcenaria. Nós estamos aqui na frente do nosso cenário, onde fica o suporte para as nossas chaves de fenda. Inclusive estão faltando algumas chaves, devem estar espalhadas pela obra, mas eu quero que você veja esse suporte de chaves. Ele foi feito de uma maneira muito simples, com resto de compensado, pedaço de pinos. E esse é o nosso suporte para as grossas. Ele foi feito com restos de cedrinho. Se você fizer com restos de pallet ou restos de pinos, com certeza vai ficar ainda mais bonito. Ele é muito prático, fácil de fazer, fácil de instalar e organizará melhor as suas ferramentas. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Vamos para a nossa bancada. Bom, pessoal, eu separei aqui para você, daquele monte de chave de fenda que eu tenho, de chave Phillips, que eu separei 7 chaves, para a gente simular mais ou menos. Você vai fazer no tamanho da quantidade de chaves que você possuir. Eu vou fazer o pequeno apenas como exemplo. O que eu fiz? Eu cortei umas sobras de cedrinho que eu tinha. Eu queria até fazer de pallet, mas eu não achei ripa de pallet aqui agora. Esse suporte ele é muito simples de ser feito. Vamos começar com as chaves de fenda. Como eu disse, é só um exemplo, por isso que eu cortei um pedaço pequeno. Cortei um pedaço com 25 centímetros. Como eu disse, você vai fazer o seu maior. Esse aqui é apenas um exemplo. Bom, o que é importante? Se for duas tiras, duas ripas de pallet, se você quiser cortar, diminuir a largura, você diminui. Se você quiser mantê-la inteira, não tem problema. Aquela largura de 8 centímetros e pouco que tem um pallet. Uma vai posicionada aqui, que será a parede, onde ela vai fixar na parede. A outra será a parte dos 90 graus, que será aonde ficarão, propriamente dito, as nossas chaves de fenda. No meu caso, eu peguei 3 peças de cedrinho, peguei um pedaço de MDF, que também pode ser feito com MDF, se você tiver um resto de MDF sobrando, um sarrafinho de MDF. No caso, se for somente uma fileira de chaves de fenda, acredito que você pode deixar até com 5 centímetros, 6 centímetros de largura. É uma largura até aceitável. A chave vai ficar aqui no meio, não vai ficar feio. 2, 3 chaves assim, não ficará na posição muito feia, com 6 centímetros, 5 centímetros. Se você optar por fazer 2 fileiras, uma fileira atrás e uma fileira de chaves na frente, aí você precisará fazer essa largura com 8 ou 9 centímetros, para que você tenha uma fileira de chaves aqui no fundo, uma fileira na frente e que uma não encoste na outra, de forma que, além de esteticamente ficar bom, você tenha como manusear, como retirá-las com facilidade, sem que uma atrapalhe a outra. Então as medidas são mais ou menos o que eu preciso fazer? Primeiro, se eu vou fazer uma fileira só, eu vou dividir essa peça ao meio. Ela tem 8 centímetros e meio, 8. Ela tá até errada, preciso até acertar ela, mas vamos fingir que ela tem 8 no padrão, no total. Então eu preciso achar na metade dela. Metade de 8, 4. Vou dividi-la ao meio. Eu vou marcar aqui 4 centímetros aqui, 4 centímetros do fundo para frente aqui e 4 centímetros do fundo da frente aqui. Eu sempre faço 3 para que não haja erro. Eu fiz 3 marcações, 1, 2, 3. Agora eu vou passar uma linha reta aqui. Essa é o meio. Nós estamos fingindo que essa seria uma fileira só. Aquele de 5, 6 centímetros. Vamos supostamente trabalhar como se fosse uma fileira. Eu vou passar uma linha reta agora aqui para dividi-la ao meio. Mas como nós vamos trabalhar com 2 fileiras, já que essa peça eu não vou estragar, eu vou fazer ela para 2 fileiras, eu vou fazer 4 chaves atrás e 3 na frente. Então nós devemos dividir ela por 2 fileiras. Então como é que eu vou fazer isso? Ela tem 8. Eu vou dividir 8 por 3. Se é uma fileira somente de chaves de fenda, eu divido por 2. Se eu vou usar 2 fileiras de chaves de fenda, eu vou dividir a peça por 3 partes iguais. Se fossem 3 fileiras, eu dividiria ela por 4. Eu sempre acrescento um valor a mais para ser dividido. Então, a peça de 8 centímetros, 8 dividido por 3 dá 2,6. 2,6 da ponta do fundo para cá, eu marco. E dessa marca para cá, mais 2,6. Então eu tenho dividido a peça em 3 partes. Mesma coisa eu vou fazer no meio, mesma coisa eu vou fazer no fundo para passar aquela risca com a régua. Com uma madeira reta, com um sarrafo reto, você já sabe. No seu caso, se você fazer 2 fileiras, eu até acredito que seja melhor você fazer uma peça com 9. Fica até mais fácil você dividir. Você vai fazer daqui para cá 3 mais 3. Então você tem 3 centímetros aqui de espaço para pôr a primeira chave, a primeira fileira de chaves. Depois mais 3 centímetros para pôr a segunda fileira de chaves. Eu acho que vai ficar até esteticamente melhor. Eu vou fazer com 2,6 agora, como eu dividi 8 por 3, apenas para ganhar tempo para servir como exemplo. Então eu vou marcar aqui no meio 2,6 e dos 2,6 eu marco mais 2,6. No fundo eu repito o mesmo procedimento, 2,6 mais 2,6. Agora eu vou pegar aquele MDF velho que eu tenho que eu uso como régua para traçarmos essa reta. Eu vou marcar agora os 3 pontos que eu fiz do fundo, vou passar um traço e vou marcar os da frente, os 2,6 da frente. Lembrando que eu estou trabalhando com 2 fileiras de chaves, se fosse uma só dividiria ao meio. Bom, acho que dá para você ver as marcações agora. Agora nós temos daqui para cá 2,6, daqui para cá 2,6, daqui para cá 2,6. Então essa vai ser a primeira fileira, essa vai ser a segunda fileira de chaves que nós vamos usar. Agora que eu já dividi ela ao meio, ou melhor, já fiz as 3 divisões, porque são 2 fileiras, nós vamos dividir agora daqui pra cá, ao comprido. Nós vamos achar quanto que ela tem de comprimento. Por exemplo, a minha tá com 25 centímetros. Se a sua tiver, por exemplo, 50 centímetros, se a sua tiver 75 centímetros, você vai dividir esse posicionamento vezes a quantidade de chaves. No meu caso, nós vamos usar 4 chaves no fundo. Eu tenho 25 centímetros de comprimento na minha peça. Eu tô fingindo que eu só tenho 7 chaves de fendas. No caso, você vai ter mais, provavelmente você vai fazer maior. É
só um exemplo. 25 centímetros dividido por 4, são 4 chaves no fundo. Só que agora vai valer aquela regra de novo. Se são 4 chaves, eu acrescento um quinto valor. Então eu não divido por 4 os 25, eu divido por 5. 25 centímetros dividido por 5 vai dar 5 centímetros. Então eu vou começar a marcar agora daqui. Em cima daquela linha do fundo, da borda pra cá, eu marco 5 centímetros, eu fiz uma cruz. É onde ficará a primeira chave de fenda. Daqui pra cá mais 5, faço uma segunda cruz, daqui pra cá mais 5, daqui pra cá mais 5 e assim por diante. Dá pra você ver, eu tenho 1, 2, 3, 4 marcações para colocarmos as 4 chaves do fundo. Eu tenho uma sobra de 5 centímetros pra cá e uma sobra de 5 centímetros pra cá, que esteticamente ficará perfeito. Vamos marcar as da frente agora. Se eu fosse fazer somente uma fileira, aqui estava pronto. Eu poderia até fazer assim e no final cortar, se você quiser trabalhar com uma madeira já larga direto e depois no final você cortar o excesso, não tem problema. Mas como nós estamos trabalhando com 2 fileiras, agora vamos trabalhar a fileira da frente. A fileira da frente levará 3 chaves, são 4 atrás, 3 na frente. Na linha da frente, para ficar mais fácil, eu vou usar o esquadro e vou riscar aquela cruz que a gente fez primeiro da primeira marcação. Eu vou botar o esquadro aqui, a borda do esquadro na borda da madeira, posiciono ele aqui e passo uma linha reta aqui. Será mais fácil, porque assim eu vou achar na linha da frente exatamente os 5 centímetros de cada marcação da parte de trás. Eu vou fingir que a mesma marcação está na frente. Isso vai me facilitar para acharmos os meios da nossa fileira da frente. Pronto, eu risquei como se fossem as da frente também com a mesma divisão da de trás, só que não é. Por que eu quero? Agora, entre essa e essa, aqui está a marcação, vou até fazer um X, a marcação da primeira chave de fenda. 5 centímetros mais 5, a marcação da segunda chave de fenda. Outro X, mais 5, a terceira chave de fenda, mais 5, a quarta chave de fenda. Eu puxei esse traço reto para cá, para que agora eu ache esse meio, para que ela fique posicionada aqui. As da frente ficam entre duas de trás. Então eu tenho uma chave de fenda aqui, uma chave de fenda aqui. Na da frente, eu posiciono ela exatamente no meio das duas. Esteticamente ficará melhor. Então eu divido os 5 centímetros que eu tenho daqui para cá ao meio. 5 dividido por 2 dá 2,5 centímetros. Então eu vou achar os meios exatos, onde serão instaladas as chaves da frente. Então eu vou marcar agora 2,5 no metro. Dessa linha da frente para cá eu jogo 2,5. Dessa daqui que eu sigo a linha de onde vai ser a chave de fenda do fundo, para cá mais 2,5. Dessa linha, na segunda marcação, para cá mais 2,5. Pronto. Eu tenho 1, 2, 3, 4 chaves de fenda. Aqui eu tenho 1, 2, 3 e assim por diante. Esse é o meio dessa do fundo, esse é o meio dessa do fundo, esse é o meio dessa do fundo. Bom, pessoal, já riscamos, agora nós vamos partir para os furos. Eu vou colocar essas 4 chaves maiores na parte de trás e essas 3 finas eu deixei para a parte da frente. É uma questão de estética, mas você não precisa seguir essa regra. Você vai escolher a maneira que você quer posicionar suas chaves. As chaves que você usa mais, você coloca na frente, coloca atrás, para facilitar o uso do dia a dia. Você vai optar e escolher quais as chaves que você usa mais e qual o posicionamento de cada chave. Eu vou optar pelas maiores no fundo e as menores na frente. A primeira chave que eu vou usar é essa daqui. Ela é uma 5,16, uma chave de ponta mais grossa. Ela vai ficar posicionada nesse primeiro furo que vai ser feito. Então, primeira coisa, eu preciso achar uma broca que dê a largura um pouco mais que a largura dessa ponta, para que ela não entre com dificuldade, para que ela entre e saia com facilidade. Eu vou usar essa broca de meia polegada para essa chave 5,16. Ela é um pouco mais grossa, eu vou colocar ela em cima para que você veja. Ela é um pouquinho de nada mais grossa que a ponta da nossa chave. Isso vai permitir que a nossa chave entre e saia do nosso suporte com mais facilidade e mais agilidade. Lembrando, se você não tiver uma broca chata, uma broca mais larga para esse tipo de trabalho, você pode usar a grossa roliça. Você grossa, um pouco mais grossa, um pouco mais fina, ou que não chega ainda na grossura da ponta da sua chave, e você com a grossa roliça, você vai alargar o buraco. É uma opção que você tem de fazer esse buraco. E também a última opção que você tem, que seria com o formão. Você já aprendeu a fazer cavas nas aulas de entalhe, você pode usar o formão para isso. Então eu vou fazer os furos do fundo, começamos os furos, passo pelos furos da frente, para aí testarmos a colocação das chaves de fenda. As chaves finas, por exemplo, eu vou usar praticamente aquela broca de 4 milímetros, aquela broca de aço rápido, porque ela vai me dar essa facilidade para ganhar tempo. Ou seja, não tem muito segredo. Você tem que fazer os furos, testar as chaves e ver. Se ficou com pressão, você larga um pouco. O que você não pode é começar por uma muito grossa, que você não tem como voltar atrás. Melhor começar com brocas menores e aí sim você ir aumentando gradativamente a grossura das brocas. Fazer os furos para a gente não perder tempo e a gente já volta para testarmos as chaves e partimos para a parte do fundo do nosso suporte. Bom, pessoal, fizemos os furos. O primeiro furo, que é aquela mais grossa, como eu te falei, eu fiz com aquela broca de meia polegada, aquela broca de madeira chata. Vou colocar para que você veja. Tá aqui, tá. Se você precisar, você sabe, você vai usar a grossa roliça só para dar um acabamento, uma passada nela toda em volta do buraco, só para dar aquela acertada. Você faz isso em todos os buracos se você precisar, mas na verdade para remover aquelas farpas que podem atrapalhar. Bom, vou colocar aquela grossa, aquela de 5,16. Olha, ela tá entrando e saindo com facilidade. Eu vou colocar aquela segunda, tá entrando com facilidade, que são as do fundo. A terceira chave tá entrando com facilidade, saindo com facilidade, e a minha Phillips
Tá entrando com facilidade, saindo com facilidade. Então eu agora tenho já um suporte para as chaves do fundo. Já estão posicionadas. Agora nós vamos fazer aquelas 3 da frente. As 3 da frente são 3 chaves finas. Eu já optei por isso para que você conseguisse entender. Como eu te disse, eu vou usar aquela broca de 4 mm. Pode ser uma de 6 mm, aço rápido, somente para fazer os furos. Eu vou fazer os furos da frente e a gente vai voltar já mostrando elas posicionadas. Bom, pessoal, feito esses 3 furos com aquela broca de 4 mm, são furos pequenos, relativamente pequenos, você sabe, são finas, são pequenas. Vou virar para esse lado. Vou passar a grossa aqui para removermos aquela farpa que sai, para facilitar a entrada da chave. Pronto, voltando para esse lado. Então já temos os 4 furos do fundo, os 3 da frente. Vamos testar as chaves finas agora. Primeira chave, entrando com facilidade. Segunda chave, entrando com facilidade. Terceira chave, entrando com facilidade. Vamos colocar as do fundo, para que você entenda como vai ficar o nosso suporte. Tá aí, gente. Na parede ele ficará assim. Ele ficará de forma que as de trás ficam intercaladas com as da frente. E facilita a nossa remoção. Na hora da pressa, facilita o nosso uso. A retirada da chave e a colocação da chave na hora de guardar. Agora vamos tirar as chaves e vamos trabalhar a parte do fundo. A parte que vai fixar ela na parede. A parte do fundo é muito simples. Um sarrafo de 5 centímetros, de 6 centímetros. Sarrafo que você quiser, a largura que você quiser. Se quiser fazer até com 10, você pode botar ela com 10. Não tem problema algum. Você que vai escolher. Você vai posicionar a peça, a base que vai ficar na horizontal e essa parte na vertical. Essa parte encosta no fundo da base. Esse lado de cá, encostada rente, nós vamos fazer 2, 3 furos aqui. Você pode colocar, você vai passar cola nessa lateral, pode passar cola, um pouco de cola aqui onde será unido. Vamos unir as duas peças. O que você pode fazer? Você pode colocar 3 pregos, 4 pregos, se a sua for maior, você vai colocar um prego a cada 15, 20 centímetros de distância ou parafuso. Eu vou colocar prego agora para ganharmos tempo. Prego de 6 centímetros, 5 centímetros, você pode colocar parafuso. Aí a escolha vai ser sua. O prego e a cola, ou o parafuso junto com a cola, tornará essa união aqui instável. Isso aqui não vai soltar praticamente nunca, só se rachar a madeira. Só que antes de fazermos isso, nós precisamos fazer os furos aqui em cima, que é onde vai ficar ou o prego na parede, se você, em último caso, não tiver uma furadeira de impacto para fazer a instalação de parafusos com bucha, ou o próprio parafuso que levará a bucha na parede. Então isso vai facilitar a nossa vida. Essa parte de cima aqui, eu já calculo mais ou menos 1 centímetro para cá, ou 2 daqui para cá, e eu boto 2 parafusos. No seu caso, quanto maior for, você pode colocar a cada 25 centímetros, 30 centímetros de distância um parafuso. Eu vou colocar 2 aqui apenas porque a peça é pequena. Calculo aqui e já faço os furos com ela encostada aqui. Eu posiciono ela já na direção que eu quero aqui, as costas da parte que vai na parede, e eu furo aqui. Aí eu removo, passo a cola e nós unimos a peça. Como eu vou usar pregos no meu caso, eu optei por esse prego aqui. Ele tem 6 centímetros de comprimento por 3,5 milímetros de largura. É um prego mais que suficiente para segurar isso. Poderia ser até um pouco menor. É o que eu tenho aqui porque eu uso ele para obra, eu vou aproveitá-lo. Como é que eu vou fazer essa marcação? Eu já fiz os furos da bucha, do parafuso com bucha que vai entrar na parede. Então essa aqui é a parte de cima, eu deixei 2 centímetros para dentro e daqui para cá eu deixei 4, daqui para cá eu deixei 4. Risquei e fiz o furo. Tá até as marcações aqui, você vai ver em lápis as marcações. Ok, essa é a parte de cima, essa é a parte de baixo. Então é aqui que vai entrar a base. Eu vou encostar a base rente aqui atrás. Isso é muito importante que você coloque a mão e sinta que ele está rente, tá? Encostando totalmente rente aqui atrás, todo. Eu posiciono ele aqui e eu faço um risco com o lápis aqui. Eu traçando esse risco com o lápis que eu fiz agora, eu acho que dá pra você ver, vou até tirar para que você veja melhor. Esse risco que eu fiz com o lápis demarca onde serão meus furos. Então os furos serão aqui, nunca daqui pra cá, porque daqui pra cá é a parte que vai aparecer na parede, daqui pra cá é a parte que passará a cola e que entrarão os pregos ou os parafusos de madeira, se você preferir fazer união com parafusos de madeira. Eu vou usar uma broca de 2 milímetros, uma broca fina. Pra quê? Pra que o prego entre com pressão mesmo. Então eu vou fazer um furo aqui, um furo no meio e um furo aqui. Você pode, como eu disse, fazer a cada 20 centímetros, 25 centímetros no seu suporte. Pessoal, tá feito os furos, tá? Agora é só a gente passar cola aqui, da linha pra cá. Eu já vou deixar os pregos já posicionados. Antes de passarmos a cola, tem um detalhe que eu preciso te lembrar. Você precisa fazer o furo. Eu tirei ele, fiz na mão os furos aqui, somente nela. Agora eu vou colocar na marcação, que nós já temos, aquela nossa marcaçãozinha. As maiores ficam pro fundo, então eu já sei que eu vou encostar a base aqui, nessa parte que tem os furos maiores. O risco, eu vou encostar o limite dela no risco, já tá riscado, fica mais fácil. Segurei, eu vou virar para esse lado, tá? Ela tá rente. Eu vou botar ela em pé na bancada e eu vou furar agora daqui e aqui. Naqueles furos que eu fiz do outro lado que saiu, eu vou usar a broca para dar uma aprofundada aqui e aqui.
aqui, porque como o prego é grosso, ou se fosse parafuso também se deve fazer isso, eu vou fazer um guia já desse lado para que não rache a madeira. Tanto se você for usar parafuso para essa união ou para pregos. A gente aproveitou aquele primeiro furo que já havíamos feito anteriormente para fazermos esses guias. Então ele já está furado aqui e aqui. É aqui que vai entrar o prego ou o parafuso. Vamos passar a cola agora. E vamos passar a cola nessa parte que será unida. A gente sempre passa nos dois lados a cola, para garantirmos a aderência. Esse é o lado colado. O lado de trás dela vai o prego. Eu já vou deixar ele mais ou menos adiantado. Pronto, já coloquei o prego aqui e aqui, ele entrou com pressão. Tem um pouquinho de ponta saindo para cá, um pouquinho de ponta de prego saindo aqui. Vai servir para encaixar aqui para mim com perfeição. No seu caso, se for parafuso, é só você encaixar no buraco. Eu vou encaixar agora a ponta com o buraco que eu fiz, essa ponta com esse buraco. Só procurar aqui, deu o encaixe, eu posso agora virar na bancada e bater. Vamos martelar esse prego. Eu acho até que eu exagerei nesse prego. Não precisava ser um prego tão grande. Mas é melhor um excesso do que a falta. Vou bater o outro prego, esse já está pregado, esse lado já está. Vou bater esse e a gente volta para falarmos dos parafusos que vão aqui na parede. Bom, tá unido, pessoal. Agora a gente limpa esse excesso aqui com um paninho, com a ponta de uma chave de fenda, esse excesso de cola. Repassa um pano aqui. Tira esse excesso, tá feito o nosso suporte. Agora vamos para os parafusos. Os parafusos são o seguinte: eu peguei dois parafusos de 6 centímetros de comprimento cada um, por volta. Por quê? Porque 2 centímetros já vão ficar aqui dentro da madeira, então eu já perco 2 centímetros dele. Vai sobrar 4 para fora que vão entrar na bucha. A bucha, eu posso usar uma número 8, eu posso usar uma número 6, que é um pouco menor. A número 6, o parafuso, ele tem por volta de 3 milímetros de espessura, o parafuso, ele vai entrar e vai estourar com mais facilidade. Vai ficar mais agarrado ainda na parede. A bucha de 8 milímetros também vai estourar, também vai ficar bem agarrado. Aí vai mais da opção do que você vai ter de broca na sua casa. Como é que nós fazemos essa instalação? Eu fiz os furos com aquela broca de 4 milímetros, o parafuso está passando sossegado, aqui ele não precisa entrar com pressão, que vai funcionar para mim, o que eu quero que ele rosqueie é na bucha e não aqui na madeira, que não tem tanta importância, as pontas estão para fora. Só que agora eu preciso fazer essa marcação na parede. Como é que eu faço essa marcação na parede? Você pode pegar uma broca, qualquer broca de aço rápido, não vai cegar porque é rápida, você posiciona isso daqui na parede, você coloca a broca nesse buraco que já existe e dá uma leve marcada na parede, aqui e nesse daqui. Você marcou, você segura bem com a mão. Você precisa posicionar na posição reta que você quer que fique na parede, você coloca um nível de bolha. Se você não tem nível de bolha, você precisa mais ou menos achar o ângulo dele reto. Para quem não sabe usar o nível de bolha, eu vou pegar o meu nível de bolha para te ensinar como é que usa. É muito fácil para você achar a posição exata, que ele fique reto, que ele não fique torto na parede. Bom, você pega o nível de bolha. O meu nível de bolha, a gente usa ele na obra, ele tá um pouco até sujo de cimento, tá um pouco destruído, mas vai dar para você entender apenas para que você aprenda. Você vai posicionar isso daqui na parede, vai colocar o nível de bolha em cima. Geralmente todo nível de bolha tem 3 tipos de bolha. Uma quando você usa ele em pé, uma em 45 graus e o de cima, do centro, que é o principal. É esse que você vai usar. Você vai deitar a base dele em cima do seu suporte, vai colocar na parede. Aqui, nessa parte que não dá pra você ver, deixa eu ver se eu consigo aproximar da câmera. Existe 2 riscos, um risco aqui e um risco aqui. Existe uma bolha correndo aqui dentro. Essa bolha precisa ficar parada no meio desses 2 riscos. Se ela ficar parada no meio dos 2 riscos, é a posição exata que ele fique reto. Eu vou te mostrar aqui. Aqui você entende, esse lado tá com menos cimento, talvez você compreenda. Existe uma bolha correndo lá dentro. Essa bolha precisa parar aqui, ó, exatamente no meio dos 2 riscos. Tá vendo os 2 riscos aqui e os 2 riscos aqui? Ela parou no meio, é sinal que a parede está reta, ou que o que você vai colocar está reto. No nosso caso, a gente vai usar a parte de cima. Você vai posicionar o seu suporte na parede e vai analisar. Você vai entortar até achar. A hora que a bolha parar no meio das 2 linhas, você risca aqui e risca aqui com o lápis. Pronto, pode tirar. É o posicionamento que você vai fazer o furo. Você segura com a mão dentro dessas 2 linhas riscadas e você fura aqui e aqui para marcar a parede. Esse é o primeiro procedimento. Se você não tiver no nível de bolha, você não vai comprar um, porque ele não é tão barato assim somente para fazer isso. Apesar que sai para você instalar quadros, espelhos na parede, mas não vale a pena você comprar. Você consegue isso com alguém emprestado. Alguém, com certeza, ou da sua família, ou amigos ou vizinhos, terá um nível de bolha para te emprestar. A sua furadeira, por mais que seja hobby ou profissional, ela provavelmente terá uma chave em cima ou do lado, alguma coisa onde marcará um símbolo de broca de um lado, do outro lado o símbolo do martelinho,
martelinho, uma marretinha. Esse símbolo da marretinha significa que ela é impacto, ou seja, você muda a chave pro lado do impacto e você vai usar uma broca para impacto, uma broca para furar parede. Se ela não possuir essa chave, essa mudança, se ela for somente para furos, ela não terá impacto, então ela não pode furar a parede. Você pode conseguir uma furadeira emprestada com alguém que tem impacto, só para fazer 2 furos, é uma questão de você analisar. Em último caso, se você não possuir uma furadeira de impacto. É muito rápido os furos, você vai furar 3, 4 centímetros somente para que entre a bucha na parede. Dentro dessa bucha que vai aquele parafuso. Se a sua furadeira for impacto, você vai mudar a chave para impacto, para aquele lado do martelinho, e você vai comprar, se você não tiver, uma broca para a parede, uma broca de impacto, que eu vou te mostrar agora a diferença. A broca de impacto, diferente da broca de furo de aço rápido ou aquelas de madeira, a de aço rápido ela é redonda por igual na ponta. A broca de madeira, aquela chata, é achatada e afiada. A de impacto, ela tem uma saliência na ponta, ela forma um telhadinho, ela vem roliça e na ponta ela faz uma chapa. Embaçado, mas eu creio que dê para você enxergar. Essa saliência que fura a parede. É uma broca de impacto. Então você vai comprar uma broca de impacto, ela é muito barata, custa por volta de 4, 5, 6 reais no máximo. Você vai comprar uma broca correspondente ao tamanho da sua bucha. Se você usou uma bucha número 6, você vai comprar uma broca de impacto número 6. Se você usou uma broca número 8, você vai comprar uma broca de impacto número 8. É posicionar ela na furadeira, mudar a chave para impacto e fazer os 2 furos. Lembrando, o furo deve ter o tamanho da sua bucha. Se a sua bucha tiver 3 centímetros, você vai fazer um furo mais ou menos 3 centímetros. Se a sua bucha tiver 4 centímetros de comprimento, você vai furar, aprofundar na parede uns 4 centímetros. Só para que a bucha entre. Instala as 2 buchas. Nela você vai instalar os parafusos. Eu vou posicionar na parede só para que você veja como ficará com as chaves. Bom, aqui é só um exemplo. Supostamente, essa é a parede que nós vamos furar. Então aqui eu posiciono em cima o meu nível de bolha. Eu acho a bolinha no meio. Eu vou ajustando até achar. Achei. Eu risco um lápis em cima. Posso segurar com uma mão, tiro o nível de bolha e risco. Feito isso, eu vou fazer os furos, aqueles primeiros pontos de furo nos 2 buracos a marcar. Aí eu vou colocar as buchas. Aí eu vou furar com aquela broca. Nesses furos, nessas 2 marcações que eu fiz, eu vou furar com aquela broca de impacto. Instalo as 2 buchas, instalo os 2 parafusos. Agora eu vou te mostrar como é que vai ficar ele na parede. Eu estou colocando aqui, segurando com a mão, apenas para que você veja como ele vai ficar posicionado na parede. Ou no local que você vai instalar o seu suporte. Essa parede aqui é só um exemplo, porque ela foi passada na massa corrida, ainda nem foi pintada. Apenas lixamos ela. Mas dá para você ter uma base de como ficará posicionado o seu suporte. Pessoal, o suporte da chave está feito. Nós estamos encerrando a aula 21. Na aula 22, nós vamos fazer o suporte para os formões. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Eu espero que te ajude, que te facilite o dia a dia, porque para mim, como você já viu no cenário, esse suporte de chaves e de formões e de grossos facilita demais o meu dia a dia, pois eu acabo de usar, eu já vou ali e os guardo no suporte, só encaixo. Pessoal, eu te peço mais uma vez que você se inscreva no canal, dê essa força pra gente, nos ajude, que você toque o sininho para receber as notificações quando temos aula nova, e agradeço demais a você que comenta, você que nos fortalece, você que nos ajuda, você que nos apoia. Pessoal, até a próxima aula. Aula 22 está chegando aí. Suportes para os formões. Até lá, pessoal. Muito obrigado mais uma vez.